Fala pessoal, tudo jóia? Então, no vídeo anterior, a gente implementou uma mecânica de tiro aqui no nosso jogo 3D em terceira pessoa. Então, a gente tem uma mecânica de tiro, tiro longa distância, um ataque melee curta distância, uma mecânica do tipo shotgun, onde a gente aprendeu sobre loops, interações, né, estruturas de repetição. Então, agora nós vamos ver um mecanismo de como implementar inteligência artificial no jogo. Uma IA no sentido de patrulha não, né? Perseguição. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a malha de navegação da Unity e como utilizá-la para implementar uma inteligência artificial simples que vai perseguir o nosso jogador. Então, primeiro de tudo, a gente vai mudar a configuração da nossa arena. Tá? Então vamos deixar só um obstáculo por enquanto. Né? Vamos apagar todos, na verdade. E vamos mudar um pouquinho a nossa arena. Ao invés de ser uma arena aberta, a gente vai criar aqui algumas paredes, alguns corredores, tá? Então vamos pegar essa parede aqui lateral, Ctrl D para duplicar ela. Vamos puxar ela um pouquinho para cá. Ctrl D novamente. Vamos puxar aqui embaixo. Vamos pegar essa outra aqui, Ctrl D e arrastar aqui um pouquinho para trás, tá? Então vamos diminuir elas de tamanho. Podia ter feito isso com a outra, né? Então deixa eu fazer isso primeiro com essa aqui. Vamos diminuir um pouco o tamanho em Z. Vamos deixar ela como 80. Opa, apagar aqui, deixar 80. Tá bom. A gente deixa 20 no canto. Então a ideia aqui é ela realmente ir. Nós vamos, na verdade, apertar Shift V para ajustar os vértices aqui. O vértice exatamente no mesmo vértice lateral. Shift V novamente. Vertex Binding, né? Para deixar ele bem aqui justo nesse vértice. E nós vamos, nesse momento, deixar desse jeito. Aqui, vamos fazer esse corredor para cá e um corredor para cá. Deixa eu pensar melhor como que a gente pode fazer isso. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou criar um corredor dos dois lados. Corredor pequenininho aqui, um do outro lado. Então, beleza. Acho que assim ficou legal. Vou pegar esse aqui e colocar como 80 também. Agora sim, Shift V e ajustar o vértice daqui com esse vértice de cá. Beleza? Então a gente criou um corredor, ligando um corredor um pouquinho mais curto e um corredor um pouquinho maior de um dos lados aqui. Vamos diminuir esse outro, na verdade. Parede 6, vou deixar como 70. Junto aqui. Shift V novamente para tirar o Vertex Bind. Seleciona a parede 4, Ctrl D. E vamos puxar para cá. Shift V novamente. E a gente gruda aqui no cantinho. Então, vamos ver como ficou. Era isso que a gente queria. A gente vai ter um corredor maior aqui, um corredor pequenininho aqui e um intermediário nesse canto. Vou só ajustar aqui os vértices. Deixar bem sobreposto. Isso. Muito bem. Então, a gente tem uma arena maior e dois corredores. Tá? Agora a gente vai, antes de criar os nossos agentes que vão perseguir o jogador, a gente vai precisar configurar a malha de navegação aqui da nossa arena. Por onde que os agentes vão poder navegar e por onde eles vão considerar como vai ser feito o cálculo de caminho mais curto entre um ponto e outro. Tá? Então, para fazer isso, a gente tem que habilitar uma nova janela, Window, AI, Artificial Intelligence, Navigation. Então vai aparecer aqui, ó, nesse canto direito,
uma aba, uma janelinha nova Navigation, que é navegação, onde nós vamos poder configurar a malha de navegação, tá? Então, a princípio, o que que a gente quer utilizar como base para nossa navegação? É o chão, floor. Então, vamos selecionar o objeto aqui, floor, que é o nosso chão. Ele vai aparecer aqui, ó, floor mesh render, então ele está considerando, né, o mesh render do floor, do chão. Vamos clicar como Navigation Static, para definir que é uma navegação estática. A gente não vai alterar aqui. E a área, a gente pode ver aqui que tem algumas opções, né? Uma área de walkable, a área que é andável, não andável e de pulo. Então vamos definir como andável. Então o nosso chão vai ser navegável, ele vai ser andável. Agora vamos selecionar aquilo que os agentes não podem andar, que são as paredes. Vamos selecionar todas as paredes. Habilita aqui Navigation Static, Not Walkable. Com isso, a gente já configurou os inputs, as entradas necessárias para o mecanismo de navegação calcular a malha de navegação. Tá? Então, a gente vai clicar aqui em Bake. Então, o Bake, na verdade, a gente vai poder alterar um pouco as configurações do agente, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Inicialmente, vamos deixar os valores padrão e apertar aqui, ó, Bake. Pronto. A nossa malha de navegação foi calculada, tá? Então a gente pode ver por aqui, ó. Só deixar bem por cima aqui para a gente ver toda a malha de navegação. Tudo que está azulzinho ele está considerando como área andável. Inclusive tem esses pontos onde ele tem os cálculos dos vértices. Então, nesse momento, os nossos agentes podem andar por toda a malha de navegação. Então vamos fazer, antes da gente brincar aqui com as características, né, dos agentes, vamos configurar um agente para seguir o nosso jogador. Tá? Então, vamos definir aqui, clicar com o botão direito, 3D Object, vamos criar uma esfera. Essa esfera a gente vai chamar de Follow Agent. Vai ser o agente que vai seguir o nosso jogador. Vamos deixar ele um pouquinho maior do que... Vamos deixar 2, 2 e 2. Vai ser uma bolinha um pouquinho maior que o jogador. Vamos deixar ele do lado do jogador aqui, ó. Vamos copiar o componente e colar os valores para colocar ele bem próximo do jogador. E vamos deixar aqui um do ladinho do outro só para a gente verificar o tamanho dos dois. Tá? Então, opa, a escala diminuiu aqui. 2, 2. Beleza, acho que está um bom tamanho. Vamos criar aqui um material novo. Então, vamos na nossa pastinha Materials. Botão direito, Create Material, Agent Material. Vamos definir uma corzinha para ele. Opa. Então, vou colocar um vermelho mais claro, que é o mais vivo. Ele vai perseguir o nosso jogador. E vamos, o Agent Material, vamos por aqui no nosso Follow Agent. Então, por enquanto, o nosso agente não faz nada, ele é simplesmente um objeto de jogo que está aqui paradinho. Vamos adicionar um componente, Rigid Body. Adicionamos o Rigid Body aqui, para ele poder interagir com as mecânicas de física da Unity, a gente poder tirar e tudo mais. E vamos definir um novo componente, que chama Nav Mesh Agent. Então, aqui aparece aqui embaixo, nosso agente da malha de navegação. Aqui a gente pode definir algumas outras coisas, como o principal, na verdade, aqui
é a velocidade, velocidade angular, aceleração, stop distance, então, o momento, qual a distância que ele para do alvo, são todas possibilidades do nosso agente. E aqui algumas variáveis para evitar obstáculos e para fazer encontrar o caminho para o seu destino. Tá bom? Então, a princípio, a gente vai deixar tudo como default, não vamos mudar nada. Então, nesse momento, como ele tem, né, essa bolinha que já tem um componente do agente da malha de navegação, ela vai interagir com a malha de navegação que foi criada para toda a arena. Só que por enquanto não faz nada, né? A gente vai dar um play aqui, só para a gente ver. Nossa bolinha simplesmente não faz nada. Se eu atirar, ela interage com a física da Unity, com os nossos tiros, e tá tudo certo. Vamos voltar. Vamos transformar isso num prefab. A gente vai querer alterar ele, aumentar, diminuir, criar outro se quiser, né? Então, se a gente quisesse ter um ponto de respawn e criando esses agentes, a gente poderia a partir disso. Mas agora a gente vai só focar na malha de navegação. Então vamos criar agora um novo script. Vamos aqui na pasta scripts. Clica com o botão direito, create C# script. Vamos chamar de follow agent controller. Vai ser o nosso controlador do agente que persegue o jogador. Vamos lá, 2 cliques nele para abrir o script. Então, aqui está o nosso follow agent script. Deixa eu aumentar. A princípio, o que nós vamos definir? Nós vamos definir um alvo. Qual vai ser o alvo desse agente? O alvo para nós vai ser um componente transform. A gente vai chamar de target. Vamos deixar como público porque nós queremos configurar isso na Unity. Vai ser o jogador. O próprio jogador vai ser o alvo desse agente aqui. Poderia ser outra coisa, mas a gente vai fazer com o jogador. Tá? E a próxima propriedade, a próxima variável importante é o Nav Mesh Agent. A gente vai interagir com a malha de navegação por meio da propriedade do componente Nav Mesh Agent. Então, nós precisamos obter esse componente aqui no start. Então, agent recebe GameObject.getComponent NavMeshAgent, abre e fecha parênteses. Então, o que a gente está pegando, né? GetComponent, pegando o componente NavMeshAgent, nós colocamos lá na Unity e atribuindo isso à nossa variável NavMeshAgent, tá? E ela tem uma propriedade especial que se chama, uma função dela, que é setDestination, target.position. Então a gente está aqui definindo no start o destino desse agente. E ele vai perseguir o jogador. Vamos salvar, voltar para Unity. Vamos pegar aqui o nosso agente, deixar ele um pouquinho mais longe, que ele já está muito próximo, né? Deixar ele um pouquinho mais longe aqui do jogador. Vamos ter uma visão um pouquinho maior. Vamos dar o play. Na verdade, agora a gente falta configurar, né? Falta colocar aqui o follow agent controller para o agente e configurar qual vai ser o nosso target. Opa, a gente não salvou. Vou voltar aqui. Public transform em target. Deixa eu ver se ele está pegando. Public transform target está certinho. E aqui está o nosso agente. Bom, faltou a gente alterar diretamente ao prefab, né? Então eu criei o prefab antes. O ideal era ter criado depois esse prefab. Então o added component fica apply to prefab. Então agora todos os prefabs também vão estar com esse script, e não somente o próprio prefab que a gente colocou. Salvar novamente.
Bom, pessoal, aqui na realidade não está aparecendo, né, para a gente alterar, está dando um erro de compilação. Vou verificar qual que é o problema. Ah, o problema está aqui, ó, na linha 13. A gente colocou dois pontos e é ponto e vírgula, tá? Então vamos alterar isso, salvar, esperar ele recarregar aqui os scripts. Opa. E vamos ver se deu certo. Hum. Outro probleminha aqui também. O Nav Mesh Agent, ele não vem totalmente disponível para nós da Unity, por padrão, nesse script. Então a gente vai ter que importar o Nav Mesh Agent, que ele está dentro do pacotinho Unity Engine.ai, tá? Então, o que que a gente não comentou ainda, o que que são esses using alguma coisa aqui, using, usando e um termo aqui em frente, System Collection Generics, using Unity Engine. Então, ele significa que a gente está usando um pacote, vamos pensar assim, um módulo, um conjunto de coisas prontas de algum lugar. Using serve para isso, para a gente importar coisas prontas. Quando a gente coloca using Unity Engine, a gente está importando tudo aquilo que está dentro dessa pastinha, desse pacote Unity Engine. Tem uma subpasta que não é importada por padrão, que é o AI.ai, que aí sim vem os componentes do NavMesh Agent. Por que que ela não é importada por padrão? Para deixar um pouco mais leve os nossos scripts. Se a gente não vai usar mecanismos de inteligência artificial, como a malha de navegação e tudo mais, a gente não precisaria importá-lo. Precisa utilizar esse conjunto de funções prontas. Nesse caso, a gente precisa. Então, vamos lá. Using unityengine.ai. Agora sim, ele vai reconhecer, né, o termo NavMesh Agent como algo que já existe, algo que é pronto, ele sabe como lidar. Então, agora sim, vamos ver se apareceu. Vamos dar um play aqui, ver se ele carrega. Então, tá tendo alguns erros de compilação. Agora vamos ver qual é o problema. Vamos descobrir aqui, pessoal, outro problema. A gente chamou GameObject com G maiúsculo. Então, quando a gente fala isso, a gente não está acessando o próprio objeto de jogo, a gente está acessando outra coisa. Então, quando a gente quer acessar o próprio objeto de jogo, que esse script está atrelado, então o G tem que ser minúsculo aqui, ó. GameObject. Vamos ver se agora resolve os probleminhas. Bom que com essas coisas a gente vai detalhando um pouco mais, né, os problemas que possivelmente vocês podem ter em outros momentos também. Então, agora sim, ó, nosso agente follow agent já apareceu aqui para a gente definir o alvo dele, compilou tudo certinho. Vamos colocar o jogador como alvo. Vamos dar o play e ver o que acontece. Deixa eu dar um zoom, olha lá. Agora eu vou movimentar. Ah, eu atirei, na verdade. Vou movimentar com o jogador aqui. Vou sair da posição. Vou para cá. Vou para lá. Corri. O que aconteceu, pessoal? O nosso agente, ele foi até o aonde o nosso jogador estava inicialmente, no momento de start do jogo, e parou ali. Por que que isso aconteceu? Aconteceu justamente porque a gente está setando o destino somente aqui no start. Como a gente quer Então, se for uma posição fixa que a gente precisa ir, parar, a gente pode fazer isso só uma vez no start, porque o start é uma função que é chamada uma vez só, no momento que o jogo inicia. Então, configura ali né, o alvo inicial do jogador, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas esse alvo ele precisa ser atualizado caso ele se movimente. Então, um local para fazer isso é dentro do update.
como o nosso jogador está se movimentando, a gente poderia fazer no update? Poderia ter problema nenhum. Mas o nosso jogador, ele está se movimentando é, pela mecânica, pela física, pela engine de física da Unity. Então ele se movimenta utilizando o Fixed Update, que é um intervalo de tempo fixo, e ele atualiza com uma frequência maior, menor do que o update. Então, por questões de otimização, vamos fazer dentro do Fixed Update também. Então, a gente vai pegar aqui o agent set destination, vamos colocar dentro do Fixed Update. Vou salvar. Os scripts estão sendo compilados, vamos dar o play no jogo. Agora sim, tirei de novo aqui. E agora sim, a gente pode ver o agente seguindo o nosso jogador. Tá? Então, ele está perseguindo agora o jogador por onde o jogador vai. Tá legal? Então, conseguimos fazer aqui uma mecânica inicial de perseguição. Agora, vamos compreender um pouquinho mais as outras propriedades da malha de navegação. Para ficar um pouquinho mais divertido, vamos aumentar aqui a nossa arena. Vamos tentar ter duas visões aqui, né? Uma visão superior, uma visão em primeira pessoa, terceira pessoa aqui embaixo. Vou deixar assim. Vamos pegar o nosso follow agent, vamos duplicar ele, colocar um para cá, colocar um para cá, colocar para cá, colocar aqui uns 5 agentes. E o nosso jogador, ele vai começar aqui no cantinho. A gente vai querer seguir por um dos caminhos e verificar o que acontece. Então, vamos salvar. Vamos aqui na nossa malha de navegação, Navigation. Por enquanto, os agentes eles podem ir por todos os lugares, tá? Por todos os lugares. A gente pode alterar a malha de navegação, alterando também o tamanho do agente. Então, por exemplo, por enquanto, o raio do agente ele está como meio, aqui ó, 0,5, e a altura como 2. Então, a gente pode aumentar esse raio, vamos dobrar ele, vamos deixar como 1, tá? E vamos dar o nosso bake aqui e ver o que acontece. Se vocês perceberem, eu vou aumentar até mais, vou triplicar, deixar como 3, e dar o bake para ficar um pouquinho mais evidente. Olha o que aconteceu. Surgiram espaços vazios ao redor das paredes. E esse corredor aqui de baixo, ele está totalmente fora da malha de navegação. Então, a gente está configurando a largura do agente. Então, ele tem um agente mais gordinho, um pouco mais largo. Ele não vai passar por corredores estreitos. Inclusive, ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso, não. Ele não vai conseguir acessar os cantos das paredes. Tá? Então, vamos verificar isso na prática. Tá? Vamos dar aqui, dar o play. A gente já deu o bake. Então, essa malha aqui já está configurada. Agora eu vou com o jogador aqui pro cantinho, deixa eu correr. Aí, os nossos bichinhos estão todos perseguindo ele. Vou apertar o shift aqui para dar uma corrida um pouco mais rápido. E vamos nos esconder aqui nesse corredorzinho. Vamos esperar os agentes. Ó, inclusive eles vão pelo caminho mais curto. Deixa eu chamar eles para cá. Eu vou ficar aqui em cima da malha por enquanto. Esperar eles chegarem e depois eu vou para lá. Ali eles chegando. E eu venho aqui. Eles vão embora. Porque não. Aí. Mas eu acho que deu para entender, né, pessoal? Ó. Eles não conseguem vir além
da malha de navegação. Estão todos ali no cantinho. Porque a gente configurou a largura deles como uma largura que não permite eles entrarem nesse corredor mais curto. Conforme eu ando para cá, eles vão tentar achar um outro caminho. Vão tentar ver se eles conseguem ir por outro lado. Tá? E eles, a princípio, conseguem navegar por toda, né, a malha de navegação. Esse cálculo de caminho mais curto é feito, eles podem vir por uma outra distância. Essas outras configurações, né, max slope aqui, é o tamanho máximo e mínimo, o tamanho máximo, na verdade, que o agente pode percorrer ao subir uma rampa. Tá? Então, e o step height é o tamanho máximo em relação à escada, a altura de escada. Esse aqui é a altura vertical, né? Que a gente poderia estar pulando, digamos assim. E a gente teria outros componentes, tá? Que a gente não vai detalhar agora. Nós também poderíamos estar configurando áreas que são outras áreas aqui. Tem três áreas básicas, né? Do agente, da malha de navegação da Unity. Walkable, not walkable, jump. Mas a gente poderia estar configurando outras áreas aqui que poderiam estar sendo consideradas como andáveis também. E aqui são outras configurações do agente. Aqui são as configurações para fazer o bake. Essas aqui são as configurações padrão dos nossos agentes, né? E aqui para realizar o bake da, da malha de navegação. Tá legal, pessoal? Então é isso. Nesse vídeo a gente apresentou como implementar o mecanismo de perseguição, uma inteligência artificial que persegue o jogador, usando a malha de navegação NavMesh da Unity, configuração de agente e um script bastante simples a princípio, que simplesmente define qual que é o destino dos agentes. Para implementar mecânicas mais complexas, a gente pode olhar aqui na documentação da Unity, NavMesh Agent, que é basicamente o componente que nós alteramos. Tem alguns métodos, algumas funções interessantes. Por exemplo, a gente usou o setDestination, que define qual que é o destino. Mas a gente pode fazer a movimentação dos agentes usando o move. A gente pode calcular caminhos entre pontos específicos. A gente pode realizar raycasting. A gente pode simplesmente teleportar os agentes para determinadas áreas. Então, existem algumas funções interessantes e também algumas propriedades, algumas variáveis que a gente pode utilizar nas nossas mecânicas, como, por exemplo, o verificar se o agente está parado ou não, né? O definir qual que é exatamente a próxima posição que o agente vai se movimentar, ver o raio dele, a velocidade, alterar a velocidade, velocidade de parada, a distância com que ele para do alvo. Enfim, são a própria velocidade dele aqui embaixo. Então, o velocity aqui em relação ao... Se a gente quiser controlar um pouquinho mais manual, né? A movimentação do jogador, do agente. Então, a gente pode estar estudando um pouquinho melhor a documentação da Unity para entender outras mecânicas, possibilidades de implementação de outras mecânicas de jogo. Bom, então por esse vídeo é isso, pessoal. Valeu!